Olá, virginianos e virginianas, sejam muito bem-vindos ao meu canal Libertar Tarô Terapêutico. Meu nome é Larissa, para quem não me conhece, sou terapeuta e taróloga. Trabalho há alguns anos já com atendimentos individuais e a partir de agora estarei por aqui trazendo para os coletivos dos 12 signos mensagens, orientações, direcionamentos e alertas da espiritualidade que possam aí de alguma forma auxiliá-los nas suas questões particulares, claro que respeitando as decisões de cada um, né, próprias de cada um. Lembrem-se de que por ser uma mensagem coletiva, considerem apenas o que ressoar com o momento de vocês. O restante, liberem para o universo. Nem tudo vai ressoar com todos os virginianos e virginianas, não tem como, é um grupo muito grande. Olhem também as leituras dos signos fortes do seu mapa, que possivelmente encontrarão por lá complementações importantes aí. Essa mensagem pode falar diretamente com vocês ou estar espelhada, falando sobre alguém, né, aí que está muito forte na energia de vocês. Caso isso aconteça, invertam os papéis e façam os ajustes necessários. Eu trabalharei aqui uma abertura, trazendo as energias do mês com o oráculo das intenções. Depois farei a leitura com o tarô tradicional de Rider-Waite e uma releitura de tarô, o tarô dos magos, ok? Então vamos lá. Que venha tudo o que precisa ser dito, revelado às virginianas e aos virginianos para o mês de maio de 2026. Por espiritualidade, qual a mensagem de orientação para os virginianos e virginianas? Se tem que embaralhar mais, então a gente respeita e embaralha. E tá tudo bem. Opa! Vamos lá, já tô derrubando tudo também. Transformação e silêncio. Muito bem. Transformação. É momento de deixar sua energia criativa se manifestar, liberar sua verdadeira essência. O fogo interno necessita de espaço para uma grande mudança. Então essa carta, ela convida, né? Nos convida a pensar que nada está parado nesse universo. Tudo está em movimento e se transforma para que a nossa evolução aconteça, para que a gente possa expandir, né? Nos conhecer cada vez mais, evoluir aqui na Terra. E silêncio. É preciso silenciar a mente para perceber o desejo da alma. Viver uma vida de propósitos é fundamental para o crescimento do ser. Silencie e ouça o seu interior. Essa carta linda, maravilhosa aqui, ela fala sobre silenciar o externo para ouvir o interno, para ouvir a nossa voz interior. Só em nós mesmos é que nós vamos encontrar as respostas, né? Quando a gente está assim, precisando tomar decisões, fazer movimentos, o silêncio é a melhor maneira de encontrar as respostas. Muito bem, maravilhosas as cartinhas. Então vamos lá, vamos ver o que vem aí dentro dessa energia para vocês. Começando aqui com o tarô tradicional de Rider-Waite, para falar sobre profissional e financeiro, virginianos e virginianas, maio de 2026. Vou baixar um pouquinho, acho que assim vocês enxergam melhor. Profissional financeiro, por favor, maio de 2026.
2026. Esse tarô ele é bem escorregativo. Vamos lá. Essa linha de cima, profissional. E a linha abaixo, financeiro. Muito bem, ai, ai, ai. Lua, no fundo do deck, o mago, olha só, arcanos maiores, o imperador, o 8 de espadas e o rei de ouros. Muito bem, vamos entender aí o que os virginianos e virginianas precisam enxergar, olhar para conseguir ter um direcionamento, sair da vibração do não saber exatamente o que fazer aí, ou no profissional ou no financeiro. Tem alguma coisa que vocês precisam olhar, ouvir a intuição, quebrar algumas crenças ou alguns medos aí que estão amarrando vocês, tá? Deixando vocês parados, estagnados para tomar alguma decisão, certo? Pelo que eu entendo aqui, vocês precisam fazer esse movimento para conseguir aí voltar a entregar todo o potencial que vocês têm, para colocar esse potencial em ação, né? Para que o império de vocês, a vida de vocês, aquilo que vocês tanto almejam, realmente prospere. Bom, eu vou, antes de começar a explicar ali, eu vou clarificar aqui. Lembrando vocês aí, se gostarem da leitura, por favor, se inscrevam no canal. É a forma que vocês têm de retribuir, né? Essa leitura, vocês vão encontrar sempre leituras aqui toda semana. Curtam, comentem, compartilhem, que é muito importante esse retorno de vocês para mim, tá? Bom, vamos lá então. Profissional, maio de 2026 e financeiro. Esse segundo tarô já trouxe informações que mudam bastante ali a questão. Vamos lá. Olhem só. Tem um empoderamento, tem algo aqui que vocês carregam, né? Uma sabedoria, um empoderamento, um conhecimento, algo que muitas vezes vocês silenciam no profissional, ou seja, vocês não mostram tudo aquilo que sabem, que são e que sabem, que conhecem, né? Não mostram todo esse poder, esse potencial aqui, por alguma razão, às vezes porque não acreditam no seu próprio potencial, não acreditam no seu próprio brilho, né? Porque aqui bem no desafio tem duas cartas que falam sobre isso. A estrela, que é o acreditar na sua própria essência, ser quem realmente é, acreditar no seu brilho, seguir a sua intuição, né? E o mago aqui, que fala sobre ter o total domínio sobre as coisas, ter uma criatividade extremamente avançada, potencial mesmo, potencial criativo. E tá no desafio, me parece que os virginianos e virginianas, agora em maio, aqueles que não conseguiram, né, perceber o tamanho potencial que tem, vão precisar olhar para isso, tá? Desenrolar do mês, vocês já fazendo movimentos diferentes, olhando diferente para alguma situação e conseguindo aí fechar um ciclo, tá? Um ciclo de aprendizado. Tem algo que vocês vão olhar diferente, olhar por outro ângulo e vão ter as respostas, encontrar essas respostas dentro aí mesmo de vocês, tá? Fechando o ciclo. O que é esse fechar o ciclo? É talvez mudar de setor, mudar de trabalho, pedir demissão para uma nova atividade,
Tem movimentos desse jeito, tá? Alguns aqui eu tô vendo que vão mudar de cidade, vão trabalhar em outro lugar, em outro estado. Vem uma oportunidade bem boa, bem grande. Olha o tamanho dessa taça. É uma taça que tá cheia, que tá, né, farta, abundante. Então, aqui tem algo novo aí para entrar no profissional de vocês, extremamente favorável, mas que exige de vocês acreditarem no próprio potencial. Autoconfiança, segurança, né? Para que vocês alcancem, para que vocês não percam a oportunidade, né? Bom, financeiro. O que eu vejo aqui no financeiro de vocês? Aqui tem, para alguns, para um grupo específico, tem possibilidades aqui de fazer aí um negócio, uma compra, um movimento, né? Assinar documentos ou receber algum valor, alguma herança, e tá muito favorável para isso, tá? Para essa valorização do dinheiro, para chegar a algo aí que vocês vão saber como usar, né? Vão usar realmente para prosperar. No decorrer aqui do mês, eu sinto que vocês vão estar bastante firmes em relação ao dinheiro, sabe? Usando aquilo que é necessário, guardando aquilo que é possível, né? Fazendo movimentos importantes aí. Mas no início do mês, até mais ou menos o dia 20, esse movimento de saber dizer os nãos ali para a família, às vezes para os filhos, né? Dizer, neste mês não dá, esse mês nós vamos economizar, nós vamos guardar, nós vamos investir, enfim. Eu vejo como desafio usar a razão aí para algumas questões, mas mais para o final do mês vocês conseguem fazer esses movimentos, tá? Tem alguns aqui muito forte investindo aí pelas redes sociais, fazendo investimentos, né? Fazendo negócios, conversando, fazendo investimentos pelos aplicativos do banco, tem esses movimentos também. E assim, aquela fase, né, mais pesada de vocês, totalmente para trás, ficando lá, né, no início do ano, vocês agora aprendendo aqui a guardar, a valorizar tudo, né, cada moeda ali, dar valor ao suor de vocês, ao trabalho, à forma como esse valor entra. E quando a gente traz essa energia pro dinheiro, né, de valor, ele ganha valor, né, ele rende mais, o dinheiro começa a fluir com um valor mais próspero, tá? Então é fim de uns períodos mais pesados, mais difíceis, e vocês aí começando a vir também daquela coisa de não poder comprar nada, não poder gastar. Aqui é positivo esse 4 de ouros, falando sobre vocês aí segurando, pensando, né? Olhando no que vocês estão investindo esse dinheiro. Tem grandes comemorações aqui, olha só, um 9 e um 10 de copas, falando de comemorações, de realizações, de reconstrução aí, né? Tanto profissional quanto financeira, tem algo aí que vocês estão conseguindo começar a usufruir de todo o movimento que vocês fizeram, desde a fase difícil lá até a construção. Aqui tem algum virginiana aí investindo na construção de uma casa ou na compra de uma casa, tá? Muito, muito favorável. Muito bem. Mudanças por aí, melhoras financeiras, a necessidade de acreditar no seu potencial, certo? Agora vamos ver campo amoroso, afetivo amoroso. Vamos lá. Bem, eu vou fazer uma separação. A primeira linha vai ser para quem é casado,
né? Ou enrolado aí, mas um enrolado que já é um relacionamento de compromisso, né? Alguém que tá namorando há tempo, que é noivo, enfim, que mora junto. Aqui a primeira linha para pessoas que já estão num compromisso. E na segunda linha, os solteiros e ficantes, tá? Para vermos as energias sobre isso. Virginianos e virginianas que estão aí casados e solteiros. Qual a energia afetiva, amorosa? Por favor, maio de 2026. Vamos ver o que vem. Para os compromissados. Ixi, né? E para os solteiros. Olha, uma carta bem importante. Nossa, muito. 3 cartas. Muito bem. Eu vou começar pelo fundo do deck, né? Antes de tirar a clarificação. Aqui estamos falando com virginianas e virginianos casados que estão se sentindo assim, um pouco deixados de lado, né? Como se não pertencessem à vida do parceiro, como se estivessem ali muito sentindo aquele parceiro ou parceira sem tempo, sabe? Para estar junto, para estar na família, alguém aí um pouco resistente, não querendo abraço, não querendo beijo, sabe? Mais afastado. E aqui, esse mês é um mês que vai exigir de vocês amor próprio, sabe? Parar de colocar pessoas no pedestal e ficar por último. Vocês aqui precisando se colocar no pedestal, se dar o valor, olhar para sua essência, se reencontrar, sabe? Olhar para si e pensar, bom, onde eu estou, né? Onde eu estou? Resgatar essa pessoa ali que já fez tantas mudanças em função do parceiro que não tá dando um retorno, né? Como se nunca tivesse bom. Então, é um mês que vai exigir autoconfiança, amor próprio, autoestima, tá? Principalmente aqui, tanto para os casados quanto para os solteiros, aqueles que não... Quem é solteiro, que precise, né, trabalhar autoconfiança, amor próprio, precisa olhar para isso como assim, bom, eu não quero mais atrair energias que eu já atraí na minha vida antes, saber o que quer e o que não quer mais para si. Para os casados, eu sinto que é muito essa coisa de olhar para sua relação, né, e perceber, eu estou me doando da mesma maneira que essa pessoa se doa para mim, ou vice-versa, né? Para valorizar os dois, cada um com a sua essência, com o seu jeito de ser. Vamos lá, clarificando então nessas energias, por favor. Maio de 2026, virginianas e virginianos. Nossa, mensagens bem importantes aqui. Ó, fundo do deck, olha os fundos de deck aqui tão fortes. Tem algum grupo aí que vai tomar uma decisão, que vai fazer um movimento, vai se afastar, ou vai exigir aí que alguma coisa seja, evolua, ou então termine, né? Tem aqui uma grande decisão, uma pessoa aqui mais independente, mais corajosa, mais bem resolvida, para buscar uma relação recíproca, né? Vamos lá, casados então, o que está muito favorável? Uma mudança de pensamento do casal aí, uma mudança de planos, tá? No campo do mental, né? Pensando coisas juntos, organizando, querendo aqui um crescimento.
Para alguns casos, estamos falando de uma pessoa mais tóxica que começa a mudar a sua forma de agir, de pensar e ser um pouco mais compreensivo no relacionamento, tá? O que tá aí no desafio? No desafio para o mês de maio. Tem alguém aqui bastante cansado, alguém não, algumas pessoas bastante cansadas, né? De estarem sozinhas numa relação, se protegendo, então com dificuldade de soltar. O que vocês estão com dificuldade de soltar, assim, deixar no passado, né? Não sei, talvez aqui exista alguém que precise olhar para esse relacionamento, né? Realmente, assim, deixando o passado no passado, né? Estando ali inteiramente neste relacionamento atual. Tem aqui algumas dificuldades, alguns pesos, uma exaustão em algum aspecto, uma vontade de fazer um movimento, tá? Mas eu sinto assim que não é um afastamento do casal, pelo contrário, é um algo que tá pesado aí para os dois, e os dois querendo fazer um movimento importante aí de melhora, de parceria, porque o mês termina muito família, muito, sabe, um potencial aí nessa questão família, nessa questão o casal bastante intenso e bastante integrado, né? Bom, os solteiros tá mais denso e mais complicado. O que eu vejo aqui? Eu estou me conectando com virginianos e virginianas solteiros que passaram por algum tipo de situação, de traição, de mentira, de fechamento de ciclo, porém ainda não conseguem fechar esse ciclo, sabe? Se houve o afastamento já, ainda não conseguiram aceitar, perdoar, andar, né? Deixar a vida fluir novamente. Estão magoados por alguma coisa, algo que esperavam, né? Que fosse se concretizar e não aconteceu, uma relação que esperavam que ia evoluir e não aconteceu. Alguns aí se auto-sabotando, né? Não conseguindo fazer movimentos internos de cura para assumir uma relação que vale a pena, que sabe que vale a pena, mas que está bloqueado ali, não consegue fazer esse movimento, tá? E mais pro final do mês, eu sinto aqui que vai ter um equilíbrio nesse medo, porque o Pajem de Espadas fala sobre querer ir para frente, querer andar, mas sempre ficar olhando para trás, olhando para os medos, para os traumas, para as dores, né? E acabar não assumindo, não evoluindo na relação atual. E o resultado do mês, eu entendo que alguns aí vão tomar decisões bem rígidas, tá? De se afastar, de cortar definitivamente, se sentir que a pessoa ali não está dando o retorno mínimo necessário, vai ter afastamento aqui, vai ter escolha de se afastar dos ficantes, né? Que não querem assumir o compromisso. Muitos virginianos aí aprendendo a dizer não ou dizendo não ainda com mais ênfase, tá? É um mês aqui para os virginianos muito, muito focado em olhar para suas questões internas, em encontrar respostas, né? Que realmente façam com que a situação se transforme, com que a situação mude para melhor, né? Para que vocês trabalhem autoconfiança, para que vocês trabalhem amor próprio, autoestima e tudo mais. Bom, muito bem, meus queridos. Então agora, para finalizar, trazendo aqui uma mensagem do oráculo do Arcanjo Miguel. É um oráculo maravilhoso, abençoado. Tem mensagens lindíssimas. Então eu vou pedir aqui para os virginianos e virginianas qual a mensagem de hoje. Oráculo de Arcanjo Miguel para maio 2026. Céu em movimento e
chave do destino. Vamos ver o que temos aqui. Há desafios exigindo resistência emocional e clareza. Não lute contra a tempestade, atravesse. O céu se reorganiza depois do caos e você emerge mais forte e consciente do que antes. Então tem algo aí para vocês olharem, né? Alguma tempestadezinha para atravessar, para fazer esses movimentos de evolução importantes e necessários aí na vida de vocês, para reconstruir, desconstruir e reconstruir coisas que não estão com a base tão sólida, né? Fazer os movimentos para ter essa resistência emocional, essa clareza, né? De realmente manter na vida de vocês aquilo que tem sentido, que faz sentido. E a cartinha do Chave do Destino fala sobre: existe uma solução sendo entregue neste momento. A resposta não está fora, mas em você. Cabe a você decidir, agir e assumir as consequências. Reconheça sua força, sua autonomia e o poder pessoal que sustenta as suas escolhas. Então a pergunta que fica aqui é: o que os virginianos e virginianas têm escolhido para a sua vida? As escolhas de vocês estão alinhadas realmente a vocês? As pessoas que estão na vida de vocês, e aí falando de amor, de amizade, de colegas de trabalho, são pessoas que realmente estão ali presentes, estão ali realmente com vocês, ou estão ali com presença física? Aqui fala muito sobre isso, né? Sobre olhar, sobre decidir, sobre agir, sobre assumir as consequências das escolhas, né? Quando a gente escolhe ficar no mesmo lugar porque tem medo, porque está preso a algumas sensações, né? Eu estava procurando a carta aqui que fala sobre isso. A gente tem mesmo aqui assumir as decisões as consequências disso, né? Quando a gente assume, aí então, né, estamos vivendo isso, mas porque escolhemos viver isso, então as consequências são as que estamos vivendo. Certo, pessoal? Muito obrigada. É um prazer sempre estar com vocês, agora nesse coletivo aqui, então nem se fala, né? Até o nosso próximo encontro, fiquem com Deus. Um grande abraço.